Bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula sobre filosofia do yoga. A gente vai começar a nossa primeira aula de fato, e nessa primeira aula eu quero falar sobre o conceito de yoga, né? Vou utilizar aqui leituras, como eu disse lá na nossa introdução. Eu acho muito importante a gente fazer leituras e trazer a autoria, né, desse conhecimento. É importante a gente dedicar, né, a gente reverenciar e dedicar esse momento para as pessoas que muito sabiamente trouxeram para a gente tudo que a gente tem como conhecimento para que a gente possa evoluir nessa vida. Bom, hoje eu vou falar então sobre o conceito de yoga. Para isso eu vou primeiro fazer uma leitura aqui do Yoga Dipika, que é o do BKS Iyengar. E lá na introdução desse livro, ele já coloca para a gente os conceitos gerais e conceitos um pouco mais específicos dessa palavra e desse conjunto de conhecimentos que é o yoga, tá? Então ele coloca aqui que o termo yoga ele deriva da raiz yugi, no sânscrito, que significa atar, reunir, ligar, juntar, focar e concentrar a atenção em algo, usar e pôr em prática. Então, olha que interessante, só nessa frase muitas informações. Primeiro, todo o sistema de conhecimento do yoga, ele é escrito a partir de uma língua que já é morta, mas que na Índia eles ainda utilizam para leitura dessas escrituras antigas, que é o sânscrito, tá? Então, vocês vão ver aí na internet muitas coisas escritas, né? Até o nome dos asanas, o nome das respirações, tudo é a partir desse sânscrito, né? O sânscrito ele é um código de escrita muito simbólico. E aí, para a gente poder entender, houve uma transliteração, ou seja, passou daqueles símbolozinhos que a gente não conseguiria ler, porque nós ocidentais temos outros tipos de símbolos, que é o nosso alfabeto, a gente transliterou para a gente conhecer. Essa transliteração chama-se Devanagari. Então, todos os termos que vocês vão ver aí na internet, né? Ah, mas tem um pontinho, tem um tracinho, tem um J que é mudo, é porque passou, né, para o nosso alfabeto. E aí, isso é só um detalhe, né, inicial, mas o conceito de reunir, ligar, juntar, isso pressupõe o seguinte: nós somos, isso na visão do yoga, nós somos almas individuais com livre-arbítrio que decidimos vivenciar as nossas vidas e vidas e vidas aqui neste planeta, nesse plano material. E estamos muito iludidos. Achamos que somos esse corpo, achamos que somos essas pessoas, mas de fato, em última instância, somos almas já conectadas com Deus, porque nós temos a nossa essência, a gente pode dizer que a nossa concepção de onde a gente vem a partir de Deus. Deus nos criou, a gente vem da matéria dele, matéria espiritual dele. Mas a gente decide vir para cá e a gente esquece disso. Então, para a gente lembrar o tempo todo que a gente vem de algo maior, é que o yoga se coloca como um instrumento de lembrança dessa união. A gente já é uno com Deus. É, algumas linhas, isso depois eu vou falar com mais tempo. Algumas linhas nos enxergam como uno no sentido de fusão, outros uno no sentido de individualidade, mas de estarmos embebidos, né, desse espiritual maior. Mas o fato é que yoga, em última instância, é uma ciência, uma filosofia e um modo de vida voltado para lembrar o tempo todo para a gente de que a gente está aqui temporariamente, transitoriamente, porque queríamos experimentar esta vida. Nós somos almas
já plenas, já bem-aventuradas e felizes. A gente aqui ainda não está lembrando disso. E ele começa, né, ele fala pôr em prática, ele fala que é concentrar a atenção em algo, então o que que é? Como metodologia, né, para a gente lembrar disso. Já que é unir e juntar, a gente foca, a gente concentra, a gente abre a nossa cabeça, desilude com isso, volta para a verdade verdadeira, né, a redundância, e põe isso em prática, realiza. É uma realização de que você é uma alma. E aí você para de achar que você é este contexto que você está aqui agora, de sofrimento. Então, é uma prática muito sobre isso, não esquecer disso. É uma das técnicas do yoga. É sempre se lembrar, né, nos momentos de dificuldade, quem você realmente é, de onde que você realmente veio, e qual que é o seu propósito aqui. Bom, ele continua falando, é a verdadeira união da nossa vontade com a vontade de Deus. Isso também é perfeito, é muito bonito, muito amplo, porque você só para de se iludir quando você entende que o que deve ser feito não é porque você quer, é porque algo maior deseja, algo maior quer que você faça aquilo. E aí você começa a entender que você não tem controle da sua vida. Mas sim, eu faço planejamento, meu cronograma, eu ganho tanto, eu pago minhas contas, está tudo certinho, daqui tanto tempo eu vou ter filho, aí mais não sei quanto tempo eu vou para a faculdade, eu vou fazer... A gente jura de pé junto que a gente tem algum controle, né? Mas você já viu várias vezes na sua vida você se planejar, você sabe, colocar no cronograma, você junta seu dinheirinho, e aí você está lá na expectativa de um resultado, e aquele resultado não acontece. E vem a frustração. Só isso já mostra para a gente quem a gente de fato é. Mas a gente, inocentemente, a gente acredita que a gente tem controle, né? Mas se você entende que você está vivendo aqui como uma alma que veio aprender coisas, né? E que a vida de cada um é diferente, cada um está passando por um processo diferente. Isso vai tirando da gente as expectativas, ainda que a gente planeje, está tudo certo, planejar, a gente precisa planejar. Mas a gente não esperar os resultados para nós de forma egoísta, mas entender que esses resultados são presentes de Deus ou de algo maior, né, para o nosso desenvolvimento, ainda que ruins, ainda que haja sofrimento, ele está sendo dado como uma forma de misericórdia. E só isso aqui já é assim, né? Vou parar aqui, vou tentar entender essa aula, né? Mas, enfim, vamos continuar aqui um pouquinho. Ele coloca aqui uma frase que foi dita por Mahadev Desai, que foi uma pessoa que trouxe, colocada da seguinte forma: significa, portanto, a união de todos os poderes do corpo, da mente e da alma a Deus. Significa o disciplinamento do intelecto, da mente, das emoções e da vontade que o yoga pressupõe. O equilíbrio da alma que nos permite olhar para a vida em todos os aspectos de maneira equânime. Em última instância, os yogis muito avançados, a gente está aqui com 8 bilhões de pessoas no mundo, se a gente for ver assim, quantos yogis tem, tá, meia dúzia, que vão chegar nessa profundidade, e isso, eu estou falando isso não para a gente desanimar, mas para a gente projetar uma perspectiva maior, mais abrangente do yoga, que a gente tem esse desejo mesmo de realmente aprofundar no yoga, ele é injusto, essa dualidade da matéria que a gente vivencia, eles não têm muito isso, está fazendo frio ou calor, não importa para eles. É bom ou ruim para quem?
não importa para eles, porque eles chegaram numa compreensão de uma beleza tão grande em relação à união da sua alma com Deus, de enxergar realmente que é uma alma e que não é esse corpo, que eles estão livres do que é colocado nas escrituras védicas, desse aprisionamento material que a gente tem. Enfim, eu sei que é um pouquinho denso, e pode ser um pouquinho até assustador falar dessas coisas, mas vamos levar num modo suave, de gradações, de tempos, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu tempo, né? Ninguém vai ter a mesma compreensão que o outro, no mesmo momento, da mesma forma, por isso a beleza da diversidade do mundo, né? Então, não façamos dessas aulas que sejam doídas ou sofridas, porque são muito densas e muito profundas, mas um estímulo, né, para a gente continuar a ter curiosidade e a ter amor por essas coisas. Continuando aqui, ele fala: yoga é um dos 6 sistemas ortodoxos da filosofia indiana. Foi compilado, organizado e sistematizado por Patanjali, que é um sábio que na sua época não existia livros falando sobre o yoga. Ele foi o primeiro que compilou e escreveu sobre o yoga. E esse livro dele se chama Yoga Sutra, composto por 185 aforismos. E segundo o pensamento indiano, tudo é permeado por esse espírito universal supremo, que a gente pode chamar de Deus. No yoga é chamado de Paramatma. Para é o maior, Atma, alma, do qual o espírito humano individual, Jivatma, faz parte. O sistema é denominado Yoga porque ensina os meios pelos quais essa Jivatma, essa alma, pode se unir ou estar em comunhão com o Paramatma, e assim assegurar a sua libertação, que no Yoga é colocado como um termo, né, o termo libertação é moksha. Bom, quem segue o caminho do yoga é um yogi, ou yogin, ou as mulheres são chamadas de yoginis. Em última instância, um yogi é um cara que está 100% envolvido no seu processo de yoga. A gente não costuma falar que eu, por exemplo, eu sou instrutora de yoga, eu não sou uma yogini, porque eu sou, assim, anos luz atrás de uma pessoa, né, que está lá na frente, tá? Então, a gente, por uma questão de respeito, tá? Eu não curto falar que eu sou uma yogini ou que meu colega de profissão é um yogi, né? Porque não somos, tá? A gente namora, né? A gente quer, mas a gente ainda não está nessa posição, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui. Ele pega também, o Iyengar, dentro desse texto, ele pega uma parte do Bhagavad Gita, que é importantíssimo, e eu vou ler um pouquinho desse texto para vocês em outros momentos, mas no Gita, ele tem o Bhagavad Gita é um diálogo entre Shri Krishna, que é considerada a personalidade de Deus, com um guerreiro, um kshatriya, que tinha que participar de uma batalha, mas ele tem uma compaixão muito grande pelos seus inimigos, que são a sua família. Então, dentro do campo de batalha, ele começa a se indagar e Krishna vai esclarecendo as questões da vida para ele. Então, ele explica para Arjuna, esse guerreiro, qual que é o significado do yoga. E ele coloca: quando a mente, o intelecto e o ego, os três juntos se chamam Ahankara, estão sob controle, liberados da insaciabilidade dos desejos, de forma que repousam no espírito interior, o homem torna-se um yukta, um ser em comunhão com Deus.
A chama de uma lamparina não oscila onde não há vento. Assim acontece com um yogi que controla sua mente, intelecto e ego, e se absorve em seu próprio espírito. Quando a agitação da mente, do intelecto e do ego se aquieta por meio da prática do yoga, o yogi, pela graça do espírito que reside em seu interior, encontra a plenitude. Ele então conhece a alegria eterna que está além do limite dos sentidos e que a razão não pode conceber. Ele habita nessa realidade e dela não se afasta. Ele encontrou o tesouro dos tesouros. Nada existe de mais elevado, e quem o alcança não será abalado nem pelo maior dos sofrimentos. Esse é o significado real de yoga, uma liberação do contato com a dor e o sofrimento. Bom, vou encerrar essa primeira aula ponto aqui, porque ainda não fechei o conceito de yoga, e vocês já repararam aí que é muito pano para manga, né? É muita coisa para poder chegar ao que realmente, de fato, é o yoga, tá bom? Até a próxima, então. Namastê.